Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós em mais um episódio do Óbvio Cast no quadro Vozes do Futuro. Neste quadro, a gente faz um pouco daquela brincadeira com o De Volta para o Futuro, aquele filme que foi conhecidíssimo, que tem aquela trilogia, que ele vai para o passado, ele vai para o futuro, ele fica rodando com aquela máquina do tempo. E a brincadeira que a gente faz é, imagina que você tem um filho hoje de 7 anos de idade e que de repente ele chegasse numa versão de 37 anos na sua casa e dissesse: mamãe, papai, as informações e a formação que você está me dando não está sendo suficiente para eu suportar todos os desafios no mundo futuro. E aí você percebe que você precisa então fazer um certo exercício de futurologia. A ideia é saber o seguinte: será que eu preciso ensinar ao meu filho mandarim porque é a China que vai dominar o mundo? Será que é o inglês que vai continuar? Isso são coisas importantes, mas a gente não está falando só disso, a gente está falando de valores, valores bem alicerçados. Se a gente está dando uma boa cosmovisão para os nossos filhos ao ponto de que eles consigam suportar tudo aquilo que o mundo futuro vai desafiar eles, porque vai ser desafiador. Já tem sido desafiador para a gente, vai ser mais desafiador ainda. E hoje a gente convidou uma pessoa especial, nós chamamos a Crisinha. Crisinha está aqui com a gente, diretora lá do Jaime Krates. Dá o seu oi para o pessoal aí, Crisinha. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e para brincar juntos, né? É isso aí, de futurologia. Cris, a gente estava conversando aqui antes de abrir as câmeras e eu fiquei impressionado. Você tem 34 anos de Jaime Krates? Tenho 34 anos. Começamos cedo, mas é um privilégio ver uma escola nascer, crescer, amadurecer, né? Ter uma história, ver gerações, os filhos dos ex-alunos participando da escola agora. Então, é um privilégio, né? Não, você, é assim, 34 anos no mesmo local, Sim. você viveu realmente a formação, o casamento das pessoas, Sim. filhos daqueles alunos da primeira geração chegando e Sim. estudando. Você tem aí... Alunos que agora são professores na Você tem escola, alunos que são professores? Que legal, temos. que legal. E é bom porque o amor que eles têm pela escola é Sim. diferenciado, né? É outra coisa, né? É outra Você tem coisa. um vínculo emocional muito mais Sim, forte, né? sim. Cris, a primeira coisa que eu quero fazer para toda a nossa audiência aqui é te honrar, te agradecendo pelo teu tempo, por estar aqui conosco, porque eu sei que a vida de ninguém tem sido fácil e imagino que a sua, diante de tantas rotinas que você tem, além da sua vida pessoal, também não é muito fácil para que você esteja aqui. Então, quero te agradecer, tá? Eu que agradeço o convite. Vai ser bem legal o nosso bate-papo. Para colocar todo mundo mais ou menos na nossa página aqui, vou fazer uma breve introdução, porque assim, ó, a gente vive um tempo onde a escola ela não é apenas um lugar de aprendizado acadêmico, certo? Sim. Mas também de formação de identidade. Para famílias cristãs, isso traz um enorme desafio, como preservar valores bíblicos em um mundo cada vez mais relativista. Como é que a gente preserva isso? E para as escolas confessionais, que é o caso que você representa, como é que ela dialoga com alunos e famílias que não compartilham da mesma fé, sem abrir mão da identidade dela, mas também sem excluir o outro, né? Então, a nossa conversa com você é nesse sentido, a gente entender essas tensões do dia a dia e para deixar todo mundo com a mesma expectativa, com aquilo que a gente pretende entregar através aqui do nosso bate-papo. Cris, você já disse que tem 34 anos que você está lá. Me conta um pouquinho, bem rapidamente, a sua história de vida, como é que você chegou até essa escola, quando é que você se converteu, como é que foi isso daí? Eu me converti na adolescência, com Uhum. 16 anos. Uma colega da escola convidou para ir jogar ping-pong. E junto com o ping-pong tinha um devocional. E comecei a frequentar a igreja, a escola dominical, os cultos. E em agosto de 84, me converti lá na igreja do Nazareno Central de Campinas. E a igreja era lá na Francisco Glicério, não sei se vocês lembram. Era pequena, bem menor do Eu que é não estava aqui hoje. ainda em Campinas nessa Ah, época. então. Uhum. A igreja era bem menor. Uhum. E o pastor nosso da igreja, pastor Aguiar Uhum. Valvassoura, ele tinha um sonho, né, de construir, de abrir uma escola. Porque ele, na mentalidade dele, ele achava assim, os filhos dos crentes precisam ter uma formação, uma linguagem, a mesma em casa, na escola e na igreja. Um tripé de sustentação da formação das crianças. Então, Uhum. ele tinha essa visão. Então, a gente precisa abrir uma escola
para ajudar esses pais cristãos a continuarem a formação dos seus filhos. Só que lá onde a gente estava na Glicério, era um espaço muito reduzido. Mas a gente foi conversando sobre isso. Quando nós mudamos de prédio e fomos lá para José Paulino, aí foi o momento que o pastor falou, agora nós temos espaço e nós podemos abrir uma escola. E eu, a Rosângela Gripe e a Lúcia Valvassoura, a esposa do pastor, começamos a escola. Abrimos lá no espaço que tínhamos, com 3 salinhas, com 50 crianças. E hoje Deus abençoou de uma forma tremenda. Temos 1.300 alunos numa área maravilhosa no Alto Taquaral. Então, a gente vê o propósito de Deus com a escola. A gente vê os frutos do trabalho ali ao longo dos anos, né? Dos 34 anos. E tem sido uma bênção. Chuta aí mais ou menos a quantidade de pessoas que já passaram por lá por esses 34 anos? A gente já tentou fazer essa conta, mas é muita gente. Nossa, eu imagino que né? 34 alguns milhares, anos, né? Sim, milhares de alunos já Não, passaram é por um lá. legado muito forte, né? Assim, realmente, vocês ajudaram a fazer parte da transformação de Campinas, isso eu não tenho a dúvida, De uma né? geração, de De uma geração, gerações. né? E essas pessoas se espalham Sim, para diversos lugares. sim. Então, parabenizo você pela sua Obrigada. tomada de decisão e pela sua coragem, né? Porque hoje você dirigir uma escola por gente que está muito bem posicionada é uma coisa, mas você acreditar num projeto há 34 anos e embarcar nesse projeto visceralmente é outra coisa, né? Contar a história de Abraão, olha, ele pai das nações, ok, mas sair lá de Ur dos Caldeus, ninguém quer, né? Sim. Então, assim, eu quero te parabenizar por isso, porque realmente eu enxergo que existia um preço a ser pago Sim. até que isso viesse até onde chegou. Parabéns para você por isso. Obrigada. Ô, Cris, o que você, de uma forma bem simples, consegue explicar que é uma escola confessional, um colégio confessional, e o que essa escola se propõe a ser e a fazer? Um colégio confessional, ele tem, na filosofia dele, a possibilidade de seguir um credo, uma religião, né? E como a escola já nasceu dentro de uma igreja, né? A Igreja do Nazareno, hoje ela é a mantenedora da escola. Então, como é tudo dentro da igreja, então é mais fácil disso ficar claro para as pessoas, né? O que é essa confessionalidade? Nós somos cristãos, acreditamos na palavra de Deus e essa cosmovisão que você falou no começo, bíblica, é o que permeia tudo na escola, desde os conteúdos, né? Não é uma escola dominical, mas a gente dá aula de português, matemática, história, geografia, mas a gente sabe que por trás de todos os conteúdos existe um Deus criador. E então tudo que é trabalhado na escola tem embasamento bíblico. Então essa formação de valores, princípios, é o que norteia a escola cristã. E é o que faz a diferença e que faz as pessoas procurarem uma escola cristã. As pessoas que procuram já a escola, sabendo da confessionalidade, elas querem isso para os filhos delas, né? Não. Tem gente até muito interessante que chega lá e fala, olha, eu não sou cristão, mas eu quero isso para o meu filho. Então, eu quero que ele tenha contato com princípios, com valores. Então, isso é o que faz a diferença. Isso é muito forte, porque nesse exato momento, estamos falando de 2025, o mundo, não só o Brasil, ele tem sido provado por diversos tipos de propostas, né? Tirando alguns valores, desconstruindo algumas bases históricas, né? Que construíram o mundo ocidental, a gente pode falar assim, sem necessariamente substituir essas bases com alguma outra coisa, né? A gente até costuma dizer assim, sobre verdade, né? Se cada um tem sua verdade, ninguém tem uma verdade, né? Então, não existe a não existe verdade, né? Então, acabamos virando uma anarquia, uma bagunça, né? Porque eu faço isso e você tem que me aceitar, e é complicado. E isso é muito interessante para a gente começar esse papo dizendo, não existe uma cosmovisão que permeia tudo isso daí, a gente parte disso para poder apresentar qualquer tipo de conteúdo em qualquer tipo de ação que estivermos, nós vamos ter essa cosmovisão norteando os nossos pensamentos e nossa proposta. Isso é bem interessante. É isso que basicamente faz a diferença entre uma escola, um colégio confessional para um colégio não confessional, certo? Certo. Legal. Existem alguns pilares de formação oferecida pelo colégio? Sim, sim. Bom,
O principal pilar é a questão dos valores e princípios, né? A formação através desses valores e princípios cristãos. Agora, um outro pilar muito importante é a questão da qualidade de ensino, porque a gente tem que preparar o nosso aluno para a competitividade do mercado de trabalho, para ele estar em igualdade, né, de opções lá com as outras pessoas. Então, essa qualidade de ensino é um pilar também. E a questão da inteligência socioemocional é um outro pilar. Porque hoje em dia, com o mundo globalizado, a tecnologia, assim, o mundo da informação é muito fácil para os nossos alunos, né? Essa geração alfa, né, que eles chamam agora a geração de 2025. Então, assim, eles têm acesso à informação, mas o que fazer com a informação é o que faz a diferença, o como reagir a essa informação que ele recebe, os relacionamentos. Então, assim, tem muita coisa envolvida nessa nova geração, além dos conteúdos, né? Então, esses pilares da educação socioemocional, da qualidade de ensino e dos valores e de princípios é o que norteia aí a filosofia, a missão da escola. Cris, nesses seus 34 anos, você teve algum momento tão desafiador como esses que a gente está vivendo agora, do ponto de vista educacional? Porque a gente está tendo uma transformação social muito intensa. Não, eu acho que agora é o momento mais desafiador. A gente vem vendo, analisando as crianças, como a mudança de comportamento dos alunos e dos pais, né? Tem sido assim, a gente tem visto nesses 34 anos a alteração e a gente acredita que agora é um momento mais desafiador mesmo. Eu não sou da área de educação, mas eu tenho 54 anos de idade e vivi nesse tempo que você lá trabalhou desde então na escola. Mas eu realmente tinha essa percepção de que assim, é extremamente desafiador, principalmente para falar sobre educação e valores. Eu acho que assim, nós nunca, como sociedade mundial, porque a gente está falando agora de uma comunicação global, nunca fomos tão desafiados como agora, né? Eu acho que a partir da pandemia foi assim uma virada de chave, né? Tanto assim, as pessoas viram como a escola é importante, como aulas online não substituem um professor lá no dia a dia. Então, a gente resgatou um pouco o valor da educação presencial, escolar, e o que se falava de que, olha, não vai mais precisar de professor, porque vai ser tudo online. Isso a gente viu com a pandemia que não funciona, né? E o estrago que a pandemia fez a nível emocional nas crianças, a nível de conteúdo também, a gente percebeu, né? Agora a gente está saindo dos 5 anos pós-pandemia, agora que a gente está começando a voltar em algumas coisas que a gente sentiu a perda aí ao longo dessa pandemia que nós atravessamos. A retomada, ela não é tão rápida, né? Não. Ela é lenta, gradativa, Sim, né? E sim. constante. Ô, Cris, em tempos de tanto ruído cultural que a gente já comentou aqui, qual é o tipo de aluno que o Jaime Kratzes ele deseja formar? Olha, a gente deseja formar um aluno que seja temente a Deus, em primeiro lugar, que respeite as pessoas, respeite o próximo, que saiba, né, o que é o amor às pessoas, o respeito. Hoje em dia a gente percebe que tem se perdido, né, muito dessa questão dos valores e as próprias famílias, elas estão perdidas, né? Elas não sabem para que direção faz, é mais liberal, é mais autoritário, não, isso é retrógrado, isso tem que ser assim. Então a gente percebe que ainda não chegaram num consenso do que é bom para essa geração agora, né? Então, a gente acredita que um aluno ideal, se a gente puder chamar assim, seria um aluno aberto à aprendizagem, que tem essa vontade de aprender o tempo todo, que sabe que a gente não é melhor que ninguém e que respeita as pessoas. Eu acho que isso seria um aluno ideal. Indo para um outro bloco de conversa, que é a pluralidade dentro da escola cristã, porque eu entendo que, mesmo você sendo confessional, conforme você mesmo acabou de dizer, muitas pessoas que
tem uma outra religião ou não tem nenhuma religião, acabam procurando vocês para poder apresentar aos seus filhos o conjunto de valores que vocês propõem. Então, existe um ambiente plural, tá? E, assim, esse ambiente plural, inclusive, pode ser para pessoas que tenham até visões de sexualidade diferente. E tudo bem, é totalmente aceitável e necessário que haja uma convivência pacífica entre esses grupos. Como é que vocês recebem alunos que não são cristãos ou vêm de famílias com outra fé ou nenhuma fé? Como é que isso funciona? A base sempre é o respeito, né? E a gente tenta ensinar isso para os nossos alunos, que você pode pensar diferente de mim. Isso não quer dizer que você é meu inimigo, né? Você tem uma posição diferente. E conversando e trocando ideias, sempre com respeito pela ideia do outro, a gente consegue amadurecer. Até às vezes a gente mesmo, né, fica pensando, nossa, fulano queria desse jeito, mas por que será? Ah, por causa disso. Então, assim, faz parte do embasamento de vida cristã, essa pluralidade e esse convívio com pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento deles, espiritual dos alunos. Eles formarem, construírem esse processo aí da religiosidade deles, né? Através do diálogo e do respeito. E a gente está vivendo um mundo bem diferente disso, né? A gente está bem dicotômico hoje em dia, né? Ou é preto ou branco, ou é A ou é B, ou você é isso ou você é aquilo. E essa proposta é uma proposta que desafia, inclusive, os alunos a pensar desta forma fora da escola também, né? Sim. Você pode ter uma pessoa que pensa totalmente diferente de você e você respeitar esse pensamento da pessoa e coexistir com essa pessoa, e é nisso que existe a beleza e o cristianismo, né? Você entende que está tudo bem. Eu não preciso me posicionar contrariamente, eu não preciso, né? Isso é muito rico. Jesus deu esse exemplo, Esse é um né? Ele exemplo fez máximo, isso com as pessoas, né? isso, O tempo todo. E muitas vezes, o que é muito interessante, até o próprio exemplo de Jesus que você está puxando aqui, ele fez ao ponto de conviver com alguém que ele sabia que iria o trair. Ele lavou o pé daquele que iria traí-lo poucas horas posterior a isso daí. Então, assim, é até interessante que um bom valor aplicado dentro de uma escola, essa boa cosmovisão implementada, ela permite que, diferentemente do que as pessoas pensam, você coloca uma pessoa muito mais aberta, a mente da pessoa fica muito mais aberta. Quanto mais convicto ela está sobre a posição que ela tem, mais tranquila ela está para lidar com pessoas diversas. Menos ela briga por conta, né? Ela já tem a convicção dela, ela já tem a base, por quê? Ela sabe por que ela acredita naquilo, não é uma coisa, eu acredito porque meu pai acredita, não é eu acredito porque todo mundo está falando, mas, né? Ela tem... Sim, a convicção é dela. A convicção individual. Existe espaço para diálogo com outras visões ou propostas? E como é que vocês fazem isso dentro da linha de vocês? Porque, vamos lá, você está dentro de uma mesma classe, vou decodificar essa minha pergunta. E aí você tem uma pessoa que tem um pensamento, por exemplo, sobre um casal homoafetivo ser positivo. E você tem outros alunos que pensam de jeito diferente. Como é que vocês conseguem fazer para que, de modo prático, isso seja harmonizado, esse respeito aconteça? A gente dá a versão da Bíblia. Você pode pensar de uma forma, eu posso pensar de outra, mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né? Então, assim, para nós é muito tranquilo trabalhar isso, porque não é o nosso pensamento, né? É o que a Bíblia diz. Então, vamos lá na Bíblia. O que a gente lê aqui nessa passagem, o que você interpreta disso? Ah, tal coisa. Então, assim, essa abertura para o diálogo é importante. A faixa etária que a gente atende, dos 2 até os 18 anos... Dos 2? Dos 2. Aos 18? Você pega Nossos todo mascotes, mundo. O pessoal deve estar querendo que já comece antes também, sim, né? pedem berçário. Já deve ter gente pedindo berçário. Pedem. Mas ainda não. E dos 2 aos 18 anos, que é a fase de formação mesmo, né? Até da identidade, como a gente já falou, e dos valores, princípios, mas é muito tranquilo para a gente, porque a nossa base é a palavra imutável de Deus, né? Que para nós é mais confortável.
né? Você recorre a ela como sendo o Recorre a seu palavra. guide. Você fala, a nossa, Exatamente. assim como no Brasil a gente tem a nossa Carta Magna, né, que é a Constituição, Constituição, e você recorre a ela como última autoridade, assim sim, também as escrituras funcionam para nós, né? sim, É, é, sem abrir concessões, né? A gente sim. faz exatamente aquilo que é proposto. Indo para conversar, ainda mantendo esse bloco falando sobre gênero, diversidade e discursos contemporâneos, porque existem vários discursos, não só do ponto de vista de sexualidade, né, que parece que a única coisa que se Sim, fala hoje é sobre sexualidade, mas sim. não, tem vários outros discursos aí também. Como é que a escola ela responde à pressão para se adaptar a esses discursos como identidade de gênero fluido, linguagem neutra, entre outros? É a mesma resposta? É, assim, quem vai procurar a escola geralmente já está fugindo Uhum, dessas coisas. uhum, Então, então o pessoal fica bem horrorizado. Ai, na escola tal tem banheiro unissex. E uhum, eu não quero isso para o meu filho. uhum, Então, eu vou procurar uma realidade que não tenha isso, uhum, que é o nosso caso. uhum, Então, assim, a gente não se adapta, não se adequa a essas questões, assim, que a gente brinca que são modismos, uhum, né? Que uhum, acabam aparecendo. Não, a nossa convicção, a nossa fé, a nossa crença, né? A gente sabe bem no que a gente acredita, e é isso que a gente fala para os pais, que vai ser ensinado na escola. Então, é tudo bem claro, bem uhum, divulgado. Então, não é nada. Ninguém entra enganado na escola. E a uhum, gente brinca que, olha, tem tantas escolas, né? Tantas opções. uhum. Quando você vai escolher uma escola para o seu filho, você tem que pensar em tudo isso. Então, o que eu quero para o meu filho? Enquanto, né, grande parte do tempo agora nós temos crianças de período integral que ficam 10 horas dentro da escola. O que eu quero para o meu filho em termos de escola? E a gente não entra nessas discussões e nem a gente Negocia. negocia esses valores. Uhum, Então, a gente não usa linguagem neutra, a uhum. gente não tem banheiro no sexo, então a gente não negocia. Mas isso me leva a perguntar se já houve tensão, porque assim, para mim, eu sou de uma geração que o que era combinado não é caro, é exatamente o que você está me dizendo. É mais ou menos assim, eu vou para a torcida do Guarani e eu vou com uma camiseta da Ponte Preta, não faz sentido algum, eu vou ser totalmente exposto. Sim, E o contrário também, se for com a do Guarani na Ponte Preta, porque parte do princípio que você está naquilo ali e entende que é aquela forma que sim, domina. Mas a gente está vivendo um momento em que tem se questionado muito isso. As pessoas, elas estão, a minoria, ou ela está forçando a seguir, a maioria a segui-la. sim. Então, assim, se eu sou dessa forma, todo mundo tem que me chegar dessa forma. E isto já tem gerado ou já gerou alguma tensão entre alunos e pais que esperavam uma abordagem diferente de vocês, mesmo tendo explicado tudo isso? Não, nunca tivemos, Nunca graças a teve? Deus, nunca tivemos um embate, alguma coisa Uhum, assim. A gente sabe que nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Tudo é boletim de ocorrência, tudo você vai processar a pessoa, uhum, é, coisas como racismo, bullying, uhum, que na escola pode uhum, acontecer, a gente combate, a gente, né, uhum, ensina, se esforça para que eles não cometam uhum, esses crimes. uhum, Mas acontecem, uhum. acontecem dentro de uma escola mesmo, numa escola Ser, cristã. é porque você está falando, aí você está falando do ser humano pecador, Sim, né? Então, assim, filho de crente não é crentinho, não, e ainda que fosse crentinho, continua sendo um pecador, né? continua. Então, você não tem mudança em relação a isso, seja confessional, não confessional, né? Americana, brasileira, Sim. padrão, isso continua. E, Rony, outra coisa bem interessante, assim, que eles continuam sendo adolescentes e Uhum, crianças, uhum, né? uhum, Adolescentes e crianças, mesmo nessa nova era. Porque, por exemplo, o adolescente, ele não admite hipocrisia. uhum, E uma escola cristã, por exemplo, a gente tem que cumprir o que a gente uhum, prega, não uhum, é? A uhum. coisa do, olha, faça o que eu falo, Não cabe não mais. Não, essas funciona, gerações novas, elas não aceitam mais não isso. aceitam. Então, assim, a gente tem que realmente
falar e fazer, e a nossa vida tem que ser a prática da palavra. Não, a gente não pode ter hipocrisia ali no meio, porque daí os adolescentes não perdoam. Mas o sarrafo fica mais alto também, né? Porque assim, isso me leva até para o teu corpo docente, porque para tratar todas essas questões de uma forma firme, mas utilizando de graça e empatia, entendendo que eles vão ser cobrados caso posteriormente eles tenham posturas diferentes, isso sobe o sarrafo, não sobe? Sim, sobe e dificulta bem a contratação, né? Porque a pessoa tem que ter excelência acadêmica, ela tem que dominar o conteúdo completamente, ela tem que ter uma vida cristã ilibada e ela tem que saber lidar com conflito à luz da palavra. Então, não é qualquer um, né? Isso é bem interessante. Existe algum tipo de preparo teológico para essas pessoas? Porque eu entendo que a pessoa já tem uma formação já em uma determinada área, e aí isso já a qualifica para poder ser um dos professores de vocês. Mas entendendo que você quer fazer com que essas pessoas elas tenham essa melhor prática, mas também tenham uma vida, existe algum tipo de abordagem? Como é que vocês fazem para poder manter isso? A gente tem devocional todos os dias com os professores e com os alunos. A gente tem momentos de formação, de treinamento, mas assim, teologicamente a gente não enquadra, porque não tem uma doutrinação. Então, não tem que ser a doutrina da Igreja do Nazareno, não, né? Tem que ser a palavra de Deus vivida. Então, a gente tenta, no dia a dia, com as situações que vão acontecendo, conversar bastante com os professores, como que a gente vai resolver o problema. O ambiente lá na escola é um ambiente muito saudável em todos os níveis. Então, entre os professores, com coordenação, com direção, entre alunos. Então, a gente tenta ter esse ambiente o mais acolhedor possível para tratar das questões, conversando, buscando soluções, ninguém sabe tudo, então vai acontecendo a situação e a gente vai aprendendo a lidar. Não, e acho que é interessante a gente deixar claro para todo mundo que nada é inerrante, né? Sim. Pode haver alguns erros, eles vão ser tratados, se acontecer, eles vão ser expostos, vão ser tratados, tá tudo bem, faz parte, né? Porque assim, tem gente que quer ver nas outras instituições ou nas outras pessoas uma postura que não cabe a nós, né? Essa inerrância é só né? Um perfeito viveu sobre nós. Sim. Não tem ninguém que tenha que ser perfeito, não há um justo sequer, né? Então, eu acho que é importante a ideia de falar assim, a busca da perfeição é mais importante, né? Sim. Se a gente busca sempre essa centralidade na palavra, isso faz bastante sentido. E aí entra o outro lado da história, né? Porque talvez muitas pessoas dizem assim, mas se você põe o teu filho cristão numa escola como essa daqui, eu posso colocar ela dentro de uma questão de isolamento, até mesmo em bolha. E aí eu acabo protegendo ela demais e acabo fazendo com que ela não tenha contato com essas outras narrativas culturais que estão aí e não preparo o meu filho. Quando ele sai de lá, ele sai um ET, ele não tem ideia. Como é que vocês lidam com isso? Já tivemos casos de pais falando exatamente essa palavra, bolha. Não quero criar meu filho numa bolha. Como se a escola cristã fosse essa bolha. E é interessante, porque a gente vê, né, ao longo do tempo, o pessoal que faz a opção por uma escola cristã, do começo ao fim da formação acadêmica, né, da educação básica, e gente que fala assim, não tem que ser na escola isso, a formação cristã, tem que ser dentro de casa, os pais que ensinam os valores, isso não tem nada a ver com a escola, eu vou procurar outras coisas numa escola. E a gente vê a diferença nos frutos, nas crianças formadas, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos, estuda em São Paulo, na faculdade, Casper Libero, mora sozinha em São Paulo, e ela estudou a vida toda dela, dos 2 aos 17 anos, na escola cristã, no Jaime Kratz. E eu vejo como ela lida com os desafios da faculdade agora, né? Então, eu não vejo como uma bolha, eu vejo como uma base.
Eu vejo como um processo de maturação das crianças. Então, agora, eu tenho maturidade para fazer as minhas escolhas. Porque o que a gente vai formando ao longo desses anos é essa capacidade deles fazerem as escolhas deles, né? Deles estarem preparados para responder em quem que eles acreditam, na fé deles, nos posicionamentos. Então, assim, eu não vejo como bolha. Eu vejo como realmente uma proteção. Você está protegendo o seu filho de algumas coisas que ele, com a idade dele pequena, ele não tem condição de lidar com aquilo, né? Quando os amiguinhos chegam bombardeando com algumas coisas contrárias ao que ele ouve na casa dele. Então, assim, eu sou suspeita, mas eu defendo Você muito a defende isso? importância de você preservar o seu filho na educação básica num ambiente melhor possível, para que depois, na faculdade, ele não se perca, porque a faculdade é o maior índice de desvio, né? Sim. De conduta e tudo é na faculdade. Então, você vai preparando para os desafios que ele vai ter depois. Ele vai ter bastante tempo para ficar no Vai mundo. ter muita coisa, né? Vai ter. Você sabe que a gente trouxe aqui para um bate-papo duas mães que cada uma delas tinha três filhos, tem três filhos, e uma colégio confessional e outra colégio não confessional. E a gente pegou prós e contras dos dois nesse aspecto que eu vou trazer aqui. Porque existe uma falsa segurança para os cristãos que colocam seus filhos em colégios confessionais de que todo mundo que está lá são santos que ficam, que não fazem nada errado. E é Sim. importante trazer que são pecadores. Sim. E o potencial para o pecado está ali dentro e são adolescentes. Então, assim, ainda que você, em teoria, imagine que você está numa bolha, você está numa bolha que tem pecadores. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você está falando que tem muita gente, e eu sei que tem muitas pessoas que eu ouvi, que não são cristãs. Inclusive, se você fosse fazer uma escolha, se ela iria para a igreja, para a escola A ou B, ela iria para B, ela não iria para o Jaime Kratos. Eu tenho certeza disso daqui pela própria forma e conduta. Mas eles escolheram o Jaime Kratos, e eu sei disso por questão de valores. Sim. Eles colocaram por causa desses valores. Então, você não tem como ter uma bolha. Você tem pessoas que têm pensamentos diversos. Sim. Então, isso fura a bolha. Estou corroborando com o seu pensamento. Sim. Tá? E também acho que faz todo sentido, novamente reafirmando que eu concordo, que numa fase de formação, e a gente está falando de jovens em formação, você tem que expor ele o mínimo possível ou colocar sobre um risco controlado, né? Para que depois ele tenha a maturidade de escolha posterior do que ele vai fazer com a vida dele. Tudo bem, mas pelo menos você conduzir os seus filhos no caminho que deve andar. E quando ele ficar velho, né? Não desviará. É isso. Essa é a nossa intenção e pretensão, né? E o meu pastor fala, se desviar, volta. Volta, né? O filho pródigo lá de Lucas 15, né? Sim. É possível formar alunos convictos e respeitosos ao mesmo tempo? Você já disse que sim, né? Que as duas coisas, a convicção dele como cristão e o respeito ao diverso, ao diferente, coexistem. Isso pode coexistir, né? Sim. Já houve casos em que grupos de alunos demonstraram envolvimento coletivo em práticas ou expressões ligadas, por exemplo, à homossexualidade, como a escola, e nesse caso, se houve, como é que a escola lida com esse tipo de situação de forma pedagógica e respeitosa, considerando o impacto sobre a convivência e os diferentes valores familiares? São pecadores, estão ali dentro, são influenciados, ainda que estejam no colégio confessional, por um mundo que propõe o provar o diferente. Sim. E se já aconteceu, como é que vocês lidaram com isso? Grupos assim, nunca tivemos. Aham. Mas os casos que acontecem, a gente trata individualmente, sempre com respeito, assim, amando o pecador e não concordando com o pecado, mas tentando fazê-los se sentirem respeitados e amados dentro do ambiente escolar, né? Porque, assim, as crianças são cruéis entre elas, né? Sim, sim. Então, falam muita coisa, mas a gente tenta, como escola, que tudo seja respeitoso. Na medida do possível, tratar apenas as pessoas que estão envolvidas com aquilo, Sim. preservando-as de outras pessoas. E assim, a nossa maneira melhor de conduzir essas questões é trazendo a família para perto, conversando com a família, porque as dores da família também não
precisam ser Sim, ouvidas, sim. acolhidas. Então, as famílias também estão sem saber como lidar. Então, a gente traz a família para perto, a gente conversa, dá assistência. Isso aí tem ajudado também muitas famílias. Isso já nos conduz para um quarto bloco de perguntas, que é a formação de um filho cristão numa escola de fé, tá? Como é que a escola ou o colégio, ele ajuda os pais na formação de valores em casa? É essa a ordem, né? Tem que ser a formação do valor em Uhum, casa e a uhum, escola vai ajudar. E uhum, foi por isso o propósito realmente da formação da escola. Então, a gente quer ajudar. Como que a gente ajuda? Sendo coerente, falando a mesma língua. uhum. Então, isso torna uma criança mais segura, mais adaptada. Ela vê que o que é falado na casa dela, na igreja e na escola é a mesma coisa, Uhum, né? uhum. Então, precisa ter essa parceria da família. Assim, a gente tem muito problema quando a família conduz de uma forma, ou não concorda com regra, ou não concorda com alguma coisa. E então esse embate da família com a escola é muito prejudicial para o aluno, né? Então a gente tem que falar a mesma linguagem, tem que ter essa parceria escola-família. Você percebe mais claramente aquelas famílias que têm intencionalidade de formação dos filhos, que investem mais tempo e na qualidade desse aluno dentro da escola? Sim, faz toda a diferença. A gente brinca que como faz diferença um pai e uma mãe presentes, ali atuantes, cumprindo o papel deles, como faz diferença isso em todas as áreas, tanto na socialização, na área emocional, no pedagógico, na aprendizagem da criança, né, no acompanhamento da lição de casa, dos trabalhos. Nossa, como faz diferença? A gente vê isso, é nítido. Que coisa interessante que a gente tem falado sobre o papel do pai na formação dos filhos. A gente, em outros episódios, em outros contatos, a gente tem falado que sempre foi assim, muito negativo, tá? Que o homem delegasse, principalmente para a mulher, esposa, a criação dos filhos, a formação dos filhos, e o homem fosse o mantenedor, aquele que buscasse. E mesmo que a mulher tenha entrado no mercado de trabalho, ainda ficou sobre ela essa responsabilidade, de modo velado, tácito, nada foi feito acordado, mas a coisa aconteceu dessa forma. Só que antigamente que eu estou falando são 10 anos para trás, ou no mínimo de 5 anos para trás, você tinha valores na sociedade brasileira, eu estou falando do nosso país, que eram discutíveis da cosmovisão cristã. A pessoa podia não ser cristão, mas ele tinha os valores muito claros. E esses valores, a gente viu que a nossa sociedade derreteu de um momento para o outro. Então, os pais que eram ausentes há 30 anos atrás, a sociedade com a cosmovisão cristã acabava formando, principalmente os meninos, tá? Que viravam homens, não só na sua sexualidade, mas na sua postura também. No momento em que hoje a sociedade ela é um gênero fluido e a imposição disso está muito forte, e o pai continua ausente, mesmo que a mãe tenha a intencionalidade de formar esse homem, esse menino, num grande homem, precisa da presença do pai. Sim. Isso é uma constatação que a gente tem feito, e isso não é nem uma pergunta, é só assim, se você enxerga isso também, aí eu já não estou indo só sobre a educação, mas sobre a postura daquela criança desabrochando para ser um homem segundo o coração de Deus. Sim, o modelo, né, a referência, o exemplo que ele tem de homem e de mulher, talvez isso também contribui muito para a confusão deles. Eles estão confusos. Ah, eu não sei se eu sou menino, não sei se eu sou menina. Como assim? Você não sabe? Você nasceu menino, você nasceu menina. Mas, assim, essa falta de um modelo, de um exemplo, de referência dentro de casa, né? Isso aí faz toda a diferença. Mas a gente percebe hoje, muito mais do que há 34 anos atrás, os pais Mais já presentes. presentes e liderando algumas coisas e tomando a frente de algumas questões, né? Os avós, que antigamente também não, hoje eles vão buscar na escola, eles vão na reunião também. Então, assim, a gente percebe essa mudança na dinâmica familiar.
mas que é essa questão dos exemplos e da figura paterna. A gente faz questão de ter professores homens também, para todas as faixas etárias, para terem referências masculinas, né, dentro da escola também. Então, é muito importante isso. O desafio que nós temos hoje como sociedade é gigante, o desafio de vocês como educadores é maior ainda, né, de trazer esses referenciais. E o que, que vocês têm como visão de futuro? Porque vocês já têm 34 anos, mas é uma entidade que quer continuar. Então, o que, que é a educação cristã em um mundo pós-cristão? Porque a gente está vivendo um pós-cristianismo, né? As pessoas estão falando muito sobre isso daqui. Então, como é que o Colégio Jaime Kratzes ele se prepara para lidar com pressões futuras, tá? Por exemplo, novas leis, novas pautas, novas exigências culturais. Nós até participamos de uma discussão que teve o CONAI, que é uma Conferência Nacional de Educação, que ele queria fazer uma nova lei, uma lei altamente partidária, né? Pegou algumas pessoas chaves lá dentro do partido, montaram uma lei, tudo assim, muito sem divulgar, sem a participação de ninguém. E a gente ficou muito assustado com isso, com essa possibilidade de existir uma lei que ia interferir dentro da escola confessional, que iam cortar nossos direitos constitucionais. Então, assim, a gente ficou assustado e a gente se mobilizou. Por exemplo, a gente é associado a uma entidade que chama AXE, Associação Internacional de Escolas Cristãs. E a AXE se posicionou, né, no momento de todo esse levante aí da legislação contra o que estava acontecendo. Então, eu acho assim que a gente, para o futuro, a gente, como escola cristã, a gente precisa se posicionar, né? Que a gente também tem os nossos direitos, não é só o direito da minoria, é o direito, né? Da a gente maioria. também tem que ser respeitado. E a gente precisa se posicionar e unir forças para ter voz, para conseguir mudanças e conseguir não ter problemas nessa área de legislação contra as escolas confessionais. E você tem visto que há espaço entre o diálogo com o Ministério da Educação, ou órgãos reguladores, quando existe isso? Muito pouco, muito pouco. Não é divulgado a gente não tem voz, por enquanto, mas a gente precisa se unir para a gente ter voz. Isso faz com que a gente chegue numa outra pergunta, né? Qual que é a maior missão de um colégio cristão hoje? Eu acho que é fazer a diferença na vida das pessoas, é mostrar um lado diferente do que eles têm visto nas mídias sociais, é algo diferente. E eu acho assim que a missão de um colégio cristão, ela vai muito além da sala de aula, né? Ela interfere nas famílias, ela interfere na saúde emocional, física, espiritual, né? Das pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma missão muito importante aí de fazer a diferença. Nesse mundo que está perdido, a gente tem algumas bases e algumas verdades que são eternas e que a gente pode contribuir aí com essa confusão que as pessoas se encontram. Você fez um comentário agora há pouco sobre estar vendo mais a presença dos pais na formação dos seus filhos, dos avós e tudo mais. E você entende que isto seja uma qualidade das pessoas que procuram o Jaime Kratzes? Porque eu vou explicar melhor o meu pensamento. Geralmente, uma pessoa que tem um filho apenas pensando em formá-lo, ele vai procurar uma boa escola, um bom colégio, próximo às suas condições financeiras e também logística. Agora, aqueles que têm já uma intenção de formar o seu filho do ponto de vista educacional, mas principalmente com uma cosmovisão centrada, ele vai atravessar a cidade, ele vem de outro município, porque ele vai colocar o seu filho ali, ele vai gastar o que ele não pode muitas vezes, ele vai investir tempo e esforço para que aquilo aconteça. E o Jaime Kratzes, tendo 34 anos de história dentro de Campinas, talvez tenha se transformado, eu estou falando talvez dando o benefício da dúvida para outras escolas, né, na grande referência de formação confessional dentro da cidade de Campinas. Ou você entende que isso está acontecendo de um modo geral, não só no Jaime Kratzes?
Olha, dizem que os evangélicos aumentaram, Uhum, né? A uhum, quantidade de evangélicos no nosso país aumentou de uns anos para cá. Isso pode ser um fato que leve a procurar uma escola confessional, mas eu acredito também que as mudanças que estão assustando os pais uhum, nessa questão da liberalidade, do gênero, também é um outro motivo para o aumento da procura, uhum, né? Eu acredito que realmente os pais estão procurando algo diferenciado. uhum. Cris, quando vocês começaram o Jaime Kratzes, existia em Campinas outro colégio, outra escola confessional de fé evangélica? Ah, existiu o Colégio Batista. Ah, Colégio Batista no centro da cidade, que sempre foi referência, né? E a gente com dor no coração, que a gente fala que hoje ele não existe mais, uhum. mas era um colégio que também Bom referencial. foi uma referência para as famílias cristãs, era o Colégio Batista. Que legal. Que legal, não que o Batista tenha fechado, mas que legal que vocês nasceram até por graça de Deus e de permissão de quando saiu, o outro Sim. permaneceu e cresceu, né? Que conselho que você deixa para pais que desejam criar filhos com fé firme e mente aberta? Procurem uma escola cristã. Não, mas eu acho que, assim, o conselho é você procurar muito bem uma escola, né? Você colocar realmente o seu filho num lugar que você tenha confiança, porque qualquer escola é feita de pessoas, Uhum, né? E, uhum, assim, são as pessoas o grande diferencial. Então, se você coloca numa. Porque a gente sabe, tem escolas que os professores são modelos que não, né, não são aqueles modelos que eu gostaria para o meu filho. uhum, Então, assim, conhecer o corpo docente, conversar bastante na escola, não só sobre metodologia, mas sobre as pessoas, uhum, como as pessoas agem, reagem. Eu acho que isso é muito importante. Então, para escolher uma escola para o seu filho, seja algo com oração, procure, converse com as pessoas, conheça as pessoas, entre na escola, sinta o ambiente, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença. É mais do que colocar numa escola só perto da minha casa, só a logística é mais fácil, é mais barato. Não, né? Conheça, gaste tempo aí em conhecer as escolas. E nós temos muitas escolas boas hoje aqui em Campinas, numa linha evangélica também, né? uhum. Fora as católicas. Então, assim, vá conhecer, porque essa escolha da escola do seu filho é algo que vai fazer a diferença na vida dele, tanto de amizades, de formação. A gente tem muitos casais que se formaram lá, Uhum, né, no colégio. Então, você vai casar com a pessoa com quem você conviveu, uhum. e isso vai fazer diferença na sua vida. Ô, Cris, indo já para a nossa parte final aqui, você destaca a importância das escolas cristãs elas serem, em essência, as trincheiras diante desse mundo. Trincheiras, pensa num ponto de vista bélico, quando você consegue se esconder ali desse mundo maluco. Porque você falou assim, ó, procure uma igreja cristã. Eu enxergo isso muito como um local onde você tem mais segurança. Não que você tem total segurança, você tem... Sim. É isso É que... isso, é isso. É você se sentir seguro também, você ter um braço de apoio ali que vai te ajudar na formação do seu filho, vai contribuir, né, de alguma forma, de alguma maneira, para que seu filho ande no caminho do Senhor. Então, vale a pena, vale a pena. Existe uma frase que é assim: educar é um ato de fé, não apenas no conteúdo que se ensina, mas na pessoa que está sendo formada. E uma escola cristã pode e deve ser farol, firme no que crê, aberta para acolher, sábia para ensinar, né? Isso é uma frase interessante. E isso vem bem ao encontro do que a gente tem proposto, que a nossa convicção, nossa centralidade na palavra nos permite coexistir nesse mundo com pessoas diversas, com pessoas diferentes de nós, respeitosamente, mantendo as nossas convicções de modo inegociável, até mesmo, se for necessário, morrendo pelas nossas convicções, como aconteceu nos campos aí da Itália e tantos locais, né? A gente viu os cristãos morrendo,
Que bom que o Brasil ainda está longe disso. Espero que isso esteja cada vez mais distante, mas aprove a Deus fazer isso no passado. Pode ser que Deus ainda queira fazer isso no futuro, né? Então, se quiser fazer no futuro, a gente está disposto a isso daí. Não queremos sofrer, né? Mas que Deus cumpra em nós a sua vontade. Cris, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente novamente. Esse papo foi muito agradável. E antes de a gente encerrar total, tem uma coisa que a gente conversou uma vez em outros grupos aqui nessa mesma mesa, que é o fato de que não dá para delegar, né? Por mais que Jaime Crates seja uma escola confessional extremamente boa, que toda a intencionalidade de você seja melhor, essa conversa nos mostrou claramente de que existe a necessidade dos pais estarem envolvidos com isso, né? Eles realmente não delegar para a escola a formação daquilo. Você ensina. Sim. A educação, ela vem de casa, né? Ela é compartilhada, né? Então, isso eu acho que faz bastante sentido. Eu vou fazer uma pergunta para você que me ocorreu agora. Você, como diretora de escola, você prefere os pais que estão mais envolvidos com a escola ou aqueles que deixam seus filhos na porta, não te dão trabalho e pegam e levam embora, mas a criança, às vezes, é meio complicadinha. Qual o perfil que você prefere? Com certeza, os pais envolvidos na escola. Nossa, 1000 vezes. Dá menos trabalho a Dá criança, menos o trabalho à jovem, o criança, adolescente? Com certeza. E não dá para fazer um trabalho sozinho, não dá para ser só a escola. Não dá, eu pago e ficar aí e vocês cuidam dele. Não dá para ser assim. Porque a criança não é um objeto, né? E ela reflete no dia a dia dela toda essa inquietação, esse sentimento de abandono, ou alguma coisa assim. Ela reflete isso dentro da escola. A escola é um ambiente de múltiplas relações ali. Então, é um ambiente perfeito para você praticar o cristianismo lá no dia a dia. Uhum. E é um ambiente perfeito para conhecimento, para você adquirir conhecimento tanto técnico como, né, social, espiritual. Então, a escola é um ambiente muito Rico, né? rico Ele é para muito você rico, né? aprender a viver, a ser uma pessoa melhor. As situações que acontecem no dia a dia ali vão ajudando a gente a ser uma pessoa melhor. Olha, Cris, entendendo que as crianças são como massinhas de moldar e que a educação transforma, eu acho que a gente deveria orar mais como igreja pelos professores, orar mais pelos diretores, orar mais pelas pessoas das Concordo escolas. plenamente. A gente Nós deveria orar. precisamos de uma cobertura espiritual, porque a obra é espiritual, não é uma obra só pedagógica, didática, é espiritual. A luta espiritual, vocês não imaginam o que uma escola vivencia de luta espiritual lá no dia a dia. Então, a gente precisa de cobertura de oração, a gente sabe que é só Deus quem cuida. A gente vê as crianças brincando, como assim elas não se machucam, não acontece nada de pior, porque os anjos do Senhor estão lá acampados, cuidando delas, porque é uma responsabilidade muito grande formar, cuidar do filho dos outros, Sim. e é muita responsabilidade, mas é que Deus está nisso, e Deus, a gente vê que Deus se agrada de tudo que acontece, da transformação na vida das crianças. Pela palavra, pelo Espírito Santo que convence. Então, a gente vivencia lá no dia a dia as transformações e o agir de Deus lá no meio da criançada. Legal, legal. É muito agradável esse papo. Obrigado por ter compartilhado com a Obrigada gente a todo esse vocês. tempo. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, curtam, compartilhe esse episódio com outras pessoas, comentem questões que você concorda, questões que você não concorda. Isso ajuda a gente a permitir que esse conteúdo vá para mais pessoas também. Vai aparecer aqui embaixo, você viu ao longo do episódio todo, apareceu alguns banners aqui de patrocinadores. A gente pede para que você consuma, na medida do possível, produtos, serviços dos nossos patrocinadores para retroalimentar todo o nosso projeto. Você sabe que o ObvioCast faz parte do Instituto OPDO, que também está vinculado para dar educações com valores da cosmovisão cristã para jovens a partir de 11 anos de idade, né? Crianças a partir de 11 anos de idade, de escolas públicas, porque nem todo mundo consegue colocar os seus filhos num colégio tão bom como esse daqui, mas tem muita gente no Brasil aí que precisa também ser acessado por nós com essa cosmovisão. Então, ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agradeço novamente a Cris aqui. E eu agradeço a você por ter ficado com a gente aqui. Nós dois vamos dar tchau para aquela câmera ali, ó. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada.